Grêmio perdeu para o Bahia e a consequência é maior do que apenas deixar o G6 do Campeonato Brasileiro. A indignação de Renato chamou a atenção do país. As palavras duras do treinador e as consequências da expulsão de Diego Costa, nós vamos falar depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes, KTO.com, joga com responsabilidade e só se tiver mais de 18 anos. Quem jogou na vitória do Grêmio lá na KTO se deu super mal porque o tricolor não conseguiu o resultado em Salvador. O resultado de 1-0, gol de Everaldo, tirou o Grêmio do G6 do Campeonato Brasileiro. Um resultado que foi considerado justo pelo Renato. Pelas atuações, vamos começar falando de dentro de campo. O Renato avaliou que dentro de campo o time modificado não deu resultado. Tanto é, convenhamos, que no intervalo do jogo o Renato já chegou fazendo troca, né? Fez 3 alterações, mas é importante dizermos que também era um time com peças novas, Edenilson estreando, aberto pelo lado direito, né? Fazendo aquele papel que normalmente seria de Pavon, que agora está no departamento médico, mas já sinalizando onde ele, Renato, pensa em colocar Edenilson. O Edenilson não teve um grande desempenho, primeiro jogo, o Grêmio passa esse pano, é um processo de adaptação. Também foi a estreia, importante dizermos aqui, de Rafael Cabral, que com 2 boas defesas chamou a atenção, ganhou pontos, mas ainda é muito cedo para falarmos em titularidade. Próximo compromisso do Grêmio será contra o Operário, Copa do Brasil, e pelo que o Renato vem fazendo, é muito possível que a gente possa assistir um Kaique no gol, porque o revezamento entre os goleiros é uma realidade. A gente tá vendo aí um Marquezinho titular na Libertadores da América, agora o Rafael Cabral joga um jogo de Campeonato Brasileiro, não me surpreenderia ver o Kaique sendo titular na Copa do Brasil contra o Operário, mas isso é papo para logo ali na frente. A questão é que o resultado, mesmo que tenha sido de derrota e mesmo que o Renato tenha avaliado como justo pelo que o Grêmio produziu, machucou bastante e gerou uma indignação por conta da arbitragem. E aqui é o foco central da pauta gremista nas últimas horas, porque o Renato protagonizou uma cena inédita e inusitada. Depois da expulsão de Diego Costa, que já havia sido substituído e estava no banco de reservas, Renato tirou todos os jogadores do banco. O Grêmio terminou o jogo, para quem não assistiu, com o banco completamente vazio, com todo o staff já no vestiário. Uma cena inédita, que choca, uma cena que é pauta em rede nacional pela ação do treinador. E ele, evidentemente, justificou como um ato de protesto. O Grêmio protestou pela expulsão do Diego Costa, que estava no banco. E o motivo disso é que, de acordo com o Renato, uma pessoa que não deveria estar no local, que é, neste momento, o chefe, o presidente da Comissão Baiana de Arbitragem, indicou para o delegado do jogo a necessidade da expulsão. Ou seja, uma pessoa que não é a arbitragem central vai lá e diz: expulsa este cidadão aqui, expulsa o Diego Costa. Mas é mais do que uma pessoa, né? É o chefe da comissão de arbitragem da Bahia. Abre aspas para Renato. Até onde a CBF quer que o campeonato ande naturalmente? Ou será que temos que dar mais atenção ao presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretora de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro, ele que apontou e mandou expulsar o Diego Costa. Falou Renato, fecha aspas, disparando contra o Jailson Macedo Freitas, que é o presidente da Federação Baiana, da Comissão de Arbitragem da Bahia. Este ato, de acordo com o Renato, injusto. Por quê? Por que eu digo que é de acordo com o Renato? Porque nós não estávamos lá, nós não escutamos o Diego Costa falar. O Renato disse que o Diego Costa não afirmou nada, não disse nada, que é uma invenção, portanto, do Jailson, que é o chefe da Comissão de Arbitragem. E este ato
gerou a indignação e o movimento do Renato em tirar todos os jogadores do banco de reservas. Ainda na entrevista, ele afirmou que fez esta ação para evitar novas expulsões, porque ele disse que ficou com medo que outros jogadores fossem expulsos, ou seja, expulsos injustamente. O Renato, inclusive, pela indignação, e foi um dos momentos mais indignados que nós já tivemos a oportunidade de escutar o Renato, ele disse que viraria de costas. Se o presidente autorizar, ele vira de costas para o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio vai fazer a pontuação mínima ali para permanecer, para não ser rebaixado, e depois coloca a garotada, porque, de acordo com ele, o campeonato está com um grande problema de arbitragem, que o campeonato, e aí ele cita o Textor, né, como foi possível perceber, o dono da SAF do Botafogo, que levanta suspeitas de manipulação de arbitragem. O Textor está movimentando o futebol brasileiro e até gerando alguma indignação em alguns casos, porque ele afirma que houve roubo no Campeonato Brasileiro de 2023. Então o Renato, ele andou perto de várias linhas perigosas e acusatórias por conta dos acontecimentos lá na Bahia. Ele ainda foi além, diz que a vontade era de pedir demissão, né, de que por vezes pensa em largar o cargo de treinador, ir pra praia, ficar na dele, mas que ele precisa trabalhar, então ele acaba se sujeitando a isso e sabe que a indignação não é só dele, é de outros treinadores, que alguns falam, outros ficam quietos, mas que do jeito que tá, não dá pra seguir. Só pra gente colocar o nome correto do árbitro principal, porque eu citei o chefe da comissão de arbitragem, o presidente da comissão de arbitragem da Bahia, da Federação Baiana, o árbitro foi o Braulio da Silva Machado, que era o árbitro de campo, mas que neste caso aqui ele é criticado pela atuação dele dentro de campo, né, pelo que ele fez ali dentro das 4 linhas, mas é importante dizermos que o resultado do jogo não passa pela arbitragem. O que gera indignação é uma expulsão de um jogador já fora da partida, já no banco de reservas. A arbitragem tem ali os seus erros, os seus questionamentos, mas ela não foi, e o Renato acho que de uma maneira bem discreta, mas deixou isso claro, não foi determinante para o placar. 1-0 foi justo, conforme palavras do próprio comandante gremista. Repito, o Grêmio deixou o G6 do Campeonato Brasileiro. As manifestações do Renato, elas podem trazer algum tipo de consequência, porque o Grêmio vai se posicionar ainda de uma maneira mais forte pelos acontecimentos na Bahia. O Grêmio ameaça, por meio do Renato, deixar o Campeonato Brasileiro de lado assim que fizer 45 pontos. Essa é uma ameaça bem interessante. É importante vermos como o Grêmio vai se comportar a partir de agora de cabeça fria, depois do que aconteceu. Recentemente, na última semana, o Grêmio emitiu um ofício à CBF reclamando da arbitragem, principalmente do jogo contra o Vasco da Gama. Não é uma queixa isolada, vários clubes estão reclamando e é possível que haja uma consequência, que haja um efeito em cadeia por conta de tantas reclamações e de tantos fatos marcantes. Repito, a cena do banco de reservas vazio chamou a atenção e meio que chocou o noticiário brasileiro. Foi uma ação de protesto feita pelo Renato que gerou algum tipo de efeito, pelo menos para um debate um pouco mais aprofundado. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, vamos só olhar para o departamento médico do Grêmio, porque o Pedro Jeromel passou por cirurgia nas últimas horas, ela foi bem realizada, deu tudo certo, foi um sucesso e ele deve voltar em 2 meses. Esse é o prazo de recuperação, de 6 a 10 semanas. Ele pode ficar aí até 2 meses e meio parado por conta da lesão no braço, na fratura que sofreu na Copa Libertadores da América. Enfim, não foi um bom jogo para o Grêmio, não foi um bom resultado e a consequência da ação do Renato nós veremos muito em breve. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e me fala aqui embaixo o que tu achou do comportamento do treinador. A gente se vê. Tchau, tchau.